Olá, colega! Bem-vindo ao seminário Posicionamento Estratégico em Tempos de Incerteza. Eu sou o Eduardo Moura e o meu propósito é ajudar gerentes e engenheiros a resolver seus problemas mais complexos, conquistando resultados de alto impacto. Mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito, eu quero fazer aqui algumas observações iniciais. Neste seminário, nós vamos refletir juntos e buscar uma solução para que qualquer empresa ou unidade de negócio possa tornar-se mais resiliente e competitiva, especialmente em tempos incertos e instáveis como os que vivemos atualmente. O conteúdo que vamos cobrir resume a minha experiência de mais de 30 anos atuando como consultor em empresas de diferentes ramos de atividade em diferentes países. Eu procurei resumir bastante os conceitos fundamentais e dar uma visão geral das metodologias que mais ajudam as empresas a prosperarem. Elas são também as que mais ajudam a desenvolver o potencial das pessoas de qualquer tipo de organização, desde o nível executivo até o nível operacional. Aqui você não vai encontrar blá blá blá, prometo. Nesses quase 40 anos de carreira, já vi muitos modismos empresariais surgirem e desaparecerem, muito fogo de palha inconsequente, que mais provocaram confusão, dispersão e perda de tempo do que real benefício. Esses modismos, obviamente, deixei de fora. Nós vamos expor apenas o que mais funciona na prática, o que eu tenho comprovado por estudo e experiência, que traz resultados sólidos para qualquer empresa. Como diz o título, esse seminário tem um foco gerencial. Por isso, em vez de entrar nas particularidades técnicas do como das metodologias que eu exponho aqui, vou dar ênfase à fundamentação conceitual do porquê e do para quê das mesmas. Os detalhes técnicos, o como, estão na minha plataforma de conhecimento em excelência empresarial, Resolve.guru, onde já disponibilizei vários cursos completos online. E devido à abrangência do que vamos discutir aqui, não haverá tempo de apresentar estudos de casos. Isso poderemos fazer na seção de comentários dos vídeos, onde você poderá colocar suas contribuições, fazer perguntas e esclarecer dúvidas. O que eu quero que você receba como entregável desse seminário é uma visão geral, porém solidamente fundamentada, das iniciativas empresariais que permitem obter resultados excelentes naquilo que eu chamo de as 3 atividades vitais de qualquer tipo de negócio, a fim de torná-lo mais resiliente e competitivo. Essas 3 atividades são planejamento e gestão, desenvolvimento de produtos e serviços e a melhoria contínua de processos. Você deve sair também desse seminário com uma visão clara do caminho a seguir, de acordo com o grau de maturidade organizacional e que sua empresa se encontra. Em suma, o material que vamos cobrir tem como objetivo contribuir para que você, sua equipe e sua empresa prosperem sob liderança visionária, conquistando mais resiliência e competitividade mesmo em situações de crise. Vejamos mais de perto o conteúdo do seminário. O seminário está dividido em 2 partes, são 8 sessões no total. E essas 2 partes são, primeiro, as 4 primeiras sessões são dedicadas ao que eu chamo de fundamentos da resiliência e competitividade. A gente vai começar introduzindo o dilema que uma situação de pressão nos negócios, uma situação de crise ou de incerteza, isso nos coloca diante de um dilema, que eu estou chamando aqui o dilema da tensão gerencial. E tudo vai girar a partir de como eliminar pela raiz esse dilema de uma maneira sólida e consequente. Em seguida, nós vamos comentar um pouquinho sobre o papel da filosofia ou da ideologia empresarial para estabelecer uma cultura de excelência e fazer dessa cultura de excelência uma vantagem competitiva decisiva no mercado. Na seção 3, nós vamos ver a questão de captar informação relevante no mercado e de se posicionar estrategicamente, mas não de maneira engessada, senão de maneira dinâmica, ajustada às mudanças que são frequentes na realidade que a gente vive. Na seção 4, nós vamos propor um método que permite tomar melhores decisões de maneira mais ágil e mais acertada, né, avaliando o impacto que cada decisão tomada tem no resultado final do negócio. Esse método é a contabilidade de throughput. E isso completa a nossa primeira parte, né, a partir de uma perspectiva global. Depois, na segunda parte, nas 4 sessões seguintes, a gente vai discutir e propor as metodologias que mais ajudam as empresas a criar valor. Se a gente resumir em poucas palavras, a finalidade de um sistema de negócios é a criação de valor para os seus stakeholders, obviamente, cliente no centro. Então, como que a gente pode fazer isso de maneira estruturada, sistemática? Então aí nós vamos estar falando de dar um passo além, né, do Customer Experience
E como desenvolver, na seção 6, como desenvolver e inovar a proposta de valor, ou seja, o conjunto de produtos e serviços que a empresa orienta aos seus segmentos de clientes. Na seção 7, nós vamos ver metodologias que eu proponho para as duas, como eu chamo, as duas pernas de criação de valor. Ou é processo cíclico, repetitivo, ou é projeto que tem início, meio e fim. São essas duas formas de criar valor para os stakeholders de uma organização. Então nós vamos discutir esse tema e propor duas metodologias poderosas para isso. E finalmente nós vamos ver como tornar tudo isso uma realidade, né? Criando na empresa, de maneira estruturada, o trabalho de equipe, criando um verdadeiro exército de pessoal de elite para atacar em todos os níveis da organização, atacar os problemas e se ajustar ao dinamismo do sistema de negócio, colocando em prática, não só em discurso, colocando em prática efetiva, uma cultura de melhoria contínua, uma cultura de excelência. Então é isso que a gente pretende cobrir. Vamos lá então, dando continuidade ao nosso seminário. Vejamos aí o típico cenário de negócio que a gente enfrenta na atualidade, né? A questão da incerteza sociopolítica e econômica em suas várias dimensões, né? Desde insegurança civil, aumento da criminalidade, a própria orientação político-ideológica dos governantes em vários países preocupa, né? E com as consequentes mudanças, né? na legislação, na prática do poder, né? Potenciais mudanças aí no marco legal, ameaças, né, de novas pandemias que traumatizou o mundo aí, né? Será que vem mais, tá certo? E, enfim, todo esse cenário, né, de guerras, de instabilidade, né, mudanças aí no cenário geopolítico mundial. Tudo isso coloca a gente num quadro de incerteza, né, em várias dimensões, social, política e econômica, coisa ampla. Além disso, né, isso tem impacto, porque as empresas são entes sociais inseridos nesse contexto, né? Então, isso também provoca, em muitas organizações, instabilidade financeira. Vendas em períodos de queda, né, oscilação do volume de venda de uma maneira imprevisível, com os consequentes problemas de fluxo de caixa. E se a gente olhar mais internamente, né, na dinâmica mesmo do negócio, riscos de interrupção na cadeia de abastecimento, necessidade da gente fazer ajuste em função desses imprevistos e incertezas, né? Ajuste ou até interrupção de projetos que já estavam em andamento. E tudo isso acaba prejudicando aí o sentimento, né, dos colaboradores e preocupação com a sua continuidade do próprio negócio, com a continuidade do seu emprego, etc. Ok, então, diante de tudo isso aí, né, quem está responsável, quem está no comando, né, das organizações, precisa agir. Tá certo? E aí a gente se coloca diante de um dilema estratégico. Por um lado, reagir com vistas ao curto prazo, né? Gerenciar riscos, a típica redução de custos e gastos, muitas vezes praticada de forma linear, né? Priorizar as metas de curto prazo, porque é isso que dá de comer para a gente, né? É isso que a gente tinha o carrinho do supermercado, versus, né? Aí é outro lado do dilema, né? Atuar com vistas a longo prazo. Explorar oportunidades, toda crise, né? Não é só em discurso, na prática também, toda crise traz oportunidades. Investir, né? Em vez de focar só redução de custo, né? Investir naquilo que vale a pena, aquilo que assegura o futuro. E priorizar, então, objetivos de longo prazo. Então, é um clássico dilema administrativo. Podemos chamar esse dilema de o dilema da atenção gerencial. Onde é que a gente vai colocar o foco, né, da ação, da análise e decisões, né, do sistema de negócio. Ok, para analisar esse conflito, para analisar esse dilema, nós vamos fazer uso aqui de uma técnica muito poderosa chamada nuvem de conflito. Essa técnica é parte da teoria das restrições, mais particularmente de um dos métodos da teoria das restrições, que é o método Thinking Process, o processo de pensamento sistêmico ou raciocínio lógico da teoria das restrições, criada por Eli Goldratt. Então, vamos usar essa técnica. Essa técnica ela tem a seguinte estrutura. Existe um sintoma negativo, algo que nos incomoda na realidade, tá? Que a gente vai chamar aqui de efeito indesejável. E esse método, né, dentro da teoria das restrições, esse método de pensamento sistêmico,
diz o seguinte, olha, se você encontra na realidade um problema, né, um efeito indesejável, algo importante, é porque essa coisa está sustentada por um conflito subjacente, ok? Então, vamos com essa técnica entender esse conflito, né? Vamos fazer 3 coisas com essa técnica. Nós vamos primeiro entender a estrutura do conflito, quais são as ações antagônicas que o conflito implica, quais são a forma de pensar, quais são os paradigmas que sustentam o conflito, né? E finalmente, o mais interessante aqui da técnica, como desenvolver ações que eliminam o conflito pela raiz, atendendo os requisitos contraditórios do conflito, sem conflito. Né? Essa técnica da noite de conflito. Então vamos aplicar isso ao nosso caso aqui. O nosso sintoma é esse que nós acabamos de expor. Né? Podia ser resumido então nessa frase. Estamos vivendo um inquietante cenário de negócios, já desde vários anos. Né? Qual é o objetivo comum aqui? Né? A nuvem de conflito tem essas 5 entidades. Essa aqui desse lado esquerdo aqui é o objetivo comum. Então, o que a gente quer, afinal? Né? Que é o objetivo mais amplo, né, que a gente está buscando? A gente quer garantir o crescimento rentável do negócio. Agora a gente vai ver aqui, nessa estrutura da nuvem, né, dessa técnica, 2 requisitos, 2 condições necessárias que vão colocar a gente em ações antagônicas. E aí que é o coração do conflito. Então vamos lá. Para garantir o crescimento rentável do negócio, a gente precisa proteger a rentabilidade no curto prazo, tá certo? E para proteger a rentabilidade no curto prazo, que é uma condição necessária, a gente deve, obviamente, reagir, né, a curto prazo. Porque essas são as urgências, são os imprevistos que aparecem e a gente tem que dar uma resposta, tem que reagir a curto prazo. Por outro lado, para garantir o crescimento rentável do negócio, nós devemos assegurar a rentabilidade no longo prazo, porque nós estamos interessados em perpetuar, né, e fazer crescer, fazer prosperar o sistema de negócio. E para assegurar a rentabilidade no longo prazo, a gente deveria atuar a longo prazo. E aqui está o dilema, né, o conflito, essas 2 ações antagônicas, que a gente, como eu já disse, pode chamar isso aqui de o conflito da atenção gerencial. Ok, então tá aí o primeiro passo dessa técnica, está explicado, né, em que consiste o conflito. Nós temos um objetivo comum, 2 condições necessárias, que são necessárias para o objetivo comum, e aí vem o dilema, aí vem o conflito. A gente acaba caindo em 2 ações antagônicas. Ok. Agora vamos para o segundo passo. Vamos expor a forma de pensar por trás desse conflito. Tá? Vamos expor o que a gente chama as premissas de fundo, ok? Especialmente nessas partes aqui, né? Nessas relações de causa e efeito aqui da nuvem de conflito. Então vamos lá. Para expor as premissas, a gente simplesmente completa com o porquê a gente pensa, né? Conforme eu li o conflito no slide anterior, por que a gente pensa que isso é verdade, que isso soa como razoável? É porque nós estamos apoiando nosso pensamento em alguma premissa de fundo. Então, vamos ver esse lado aqui do conflito. Para proteger a rentabilidade no curto prazo, nós devemos reagir visando o curto prazo, priorizando o curto prazo, porque, aí vem as premissas de fundo, porque a melhor forma de proteger a rentabilidade no curto prazo é cortar custos e gastos. Aqui eu estou usando uma técnica na formulação dessas premissas, tá? Que consiste em usar palavras exageradas, porque se for uma mentira essa premissa, você exagerando fica mais fácil você reconhecer que é uma mentira. E se for verdade, você pode exagerar o quanto quiser, que vai continuar sendo verdade. Então, por isso que a gente usa essa aqui, a melhor, né, forma, essas palavras mais extremas. Ok, então, isso é o que a gente está pensando, é o que está aqui atrás, né? Por que a gente tem que reagir no curto prazo? Por que a gente tem que dar prioridade para as questões do curto prazo e proteger a rentabilidade no curto prazo? Porque aqui no fundinho a gente crê que a melhor forma de proteger a rentabilidade, né, é cortar custos e gastos. Tá? Então, essa é a principal coisa que você vê em momentos de crise nas empresas. Um clima de austeridade de custo. Tá? É um aspecto importante dessa reação aqui. Pensando um pouquinho mais, ok, será que tem alguma outra premissa de fundo? Para proteger a rentabilidade no curto prazo, a gente deve reagir visando o curto prazo, porque o atingimento de metas de curto prazo é sempre benéfico para a rentabilidade. Né? Tipicamente, a gente crê nisso, né? Você economizou $1, é $1 que vai para o resultado final. Né?
da empresa, impacto positivo da redução de custos, etc. Ok, então, aqui tem duas premissas, né, que está por trás dessa forma, desse lado aqui, né, desse ramo do conflito. Vamos ver lá do outro. Para assegurar a rentabilidade no longo prazo, devemos atuar visando o longo prazo, porque sem ações coerentes em direção a um norte estratégico de longo prazo, é muito fácil desfocar-se, perder o rumo, tá certo? E também porque, vamos lá, assegurar a rentabilidade no curto prazo, devemos atuar visando o longo prazo, porque sem uma visão estratégica de longo prazo, não é possível identificar e selecionar as melhores oportunidades. Claro, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Você não vai ter um critério, a menos que você tenha essa visão de longo prazo claramente estabelecida, você não tem sequer um critério para definir o que é bom e o que é ruim, tá certo? A não ser uma visão financeira muito estreita das coisas. Tá. Então, vamos expor aqui a premissa por este outro lado aqui, esse lado da flechinha dupla aqui do conflito, né? E a gente completa da seguinte maneira, né, a exposição da premissa. Por um lado, devemos reagir visando, priorizando o curto prazo. Por outro lado, devemos agir priorizando, né, o longo prazo. Não dá para fazer as duas coisas, porque são ações mutuamente exclusivas. Ou você vê uma coisa ou vê outra. Ou você prioriza uma coisa ou prioriza outra, né? E será que tem mais? Não dá para fazer as duas coisas porque é a mesma equipe gerencial que tem que fazer ambas coisas, né? É o mesmo time, né, de gerencial, de liderança, que tem que dar essa orientação para como reagir no curto prazo e também dar orientação para atuar buscando objetivos de longo prazo. Ok, agora vamos colocar um olho crítico nessas afirmações. E aqui tem três possibilidades. Ou a premissa é totalmente verdade, ou ela é mentira, ou ela está no meio caminho ali, ela é questionável. Vamos ver isso aqui. Então, será que realmente a melhor forma de proteger a rentabilidade no curto prazo é cortar custos e gastos? Isso aqui é questionável, tá? Tenho visto vários casos onde o pessoal prioriza e se mete, né, em cortes, né, cegos de custos e gastos. Isso provoca um dano, né, a médio e longo prazo terrível. No primeiro momento, é fácil você cortar a gordurinha, mas essa divisão entre gordura, músculo e ossatura da organização não é fácil de perceber, não. Então, você pode, junto com a gordura, você pode também estar tirando músculo, capacidade de reação das empresas. Então, não necessariamente isso aqui é verdade, é questionável. Porque o atingimento de metas de curto prazo é sempre benéfico para a rentabilidade. Acabo de justificar que não necessariamente é assim, né? Isso tem que ser feito com critério, tá certo? Isso aqui também é questionável. Vejamos desse outro lado aqui. Sem ações coerentes em direção ao norte estratégico de longo prazo, é muito fácil desfocar-se. Verdade, né? É muito fácil mesmo, né, se você não souber para onde vai. Então, essa aqui é verdade. Sem uma visão estratégica de longo prazo, não é possível identificar e selecionar as melhores oportunidades. Também acho que isso aqui é verdade. Vejamos esse outro lado aqui. São ações mutuamente exclusivas, não dá para fazer as duas coisas? Isso aqui é mentira. Você parar para pensar, né, dá sim para ter o que fazer no curto prazo, mas subordinando essa coisa a longo prazo, tá certo? Tendo a visão do que você está fazendo no curto prazo, qual é o impacto disso no longo prazo, ok? Então não são coisas mutuamente exclusivas. E também é questionável que tem que ser a mesma equipe que tem que estar fazendo as duas coisas, depende, tá certo? Existem formas de você organizar, arranjar a casa, isso nós vamos ver mais para frente, tá? Que permite fazer com excelência as duas coisas. Algumas conclusões aqui dessa segunda etapa da nuvem, de expor as premissas de fundo, a forma de pensar que está aqui atrás, né? Que às vezes, muitas vezes a gente aceita essas coisas tacitamente, sem maior questionamento. Primeiro desse lado aqui, ó. Quando isso aqui acontece numa nuvem de conflito, quando o lado do conflito, o ramo aqui, a flechinha, como a gente diz do conflito, ela está suportada por premissas sólidas, verdadeiras, significa que você não consegue esse objetivo, esse requisito aqui, sem fazer isso aqui. Você não tem como escapar, se você quiser realmente assegurar a rentabilidade no longo prazo, você não pode escapar de ter um leque de ações, projetos que estão apontando para esse longo prazo, tá certo? Então, essa é uma primeira conclusão aqui, ó.
As soluções que a gente vai ver aqui são aquelas que não nos desviam de uma visão de longo prazo. Ok? Muito bem. Então, a nossa chance de romper o conflito está em coisas que nos permitam agir aqui, já que isso aqui tem mentira e tem premissa questionável, então deve haver forma de fazer as duas coisas, e também deve ter formas de proteger a rentabilidade no curto prazo, porém sem necessariamente estar fazendo essa reação cega, priorizando ações de curto prazo, né? Então, isso que essa análise permite concluir. Deve haver formas, que a gente chama de ações, né, estratégicas, injeções, que a gente vai colocar aqui, para romper o conflito para cá, assegurando esse requisito de proteger a rentabilidade no curto prazo, de outra forma, dando um bypass nessa reação, né, de curto prazo. Ok, vamos ver então como é que é isso. Vamos procurar uma solução ganha-ganha que elimine o conflito. Eu não comentei isso, mas voltando aqui, né? A típica solução, a falsa solução que é proposta, que é praticada nas empresas para isso aqui, é priorizar esse lado, ganha esse lado e se sacrifica o outro. Porque essa pressão de curto prazo é muito forte, né? Até as próprias metas, objetivos estabelecidos desde a alta gerência, né, são de curto prazo. Então, naturalmente, as pessoas vão reagir e priorizar para esse lado. Então, isso é uma falsa solução, não elimina esse conflito. Tá? O conflito, aquele sintoma, né, de incerteza, de falta de segurança com relação ao futuro, vai continuar, tá certo? Porque nós estamos oferecendo uma falsa solução, solução do tipo ganha, perde. O que nós vamos buscar aqui é uma solução ganha, ganha. Então, vamos lá. Vamos procurar essa solução ganha, ganha. Como eu disse, já que aqui nós temos duas premissas questionáveis, deve haver uma ação estratégica, uma injeção, usando a gíria aí do thinking process, da nuvem de conflito. Deve haver uma injeção, algo novo que nós vamos injetar na realidade, que proteja a rentabilidade no curto prazo, sem essa reação cega, sem esse imediatismo de curto prazo. Então, vamos ver como que seria essa linha de ação, né? Alguns comentários aqui sobre esse tipo de injeção que faça isso. Isso eu já antecipei aqui nos meus argumentos, né? Até quando pode ser eliminada a gordura sem comprometer os músculos da empresa? É isso que eu já comentava aqui, antecipei esse comentário, né? Para mostrar que essas coisas são questionáveis, tá certo? Ok, a gente fala aqui nessas premissas que estão aqui atrás da nossa cabecinha, né? Em cortar, fazer cortes de custos e gastos, mas tem que ver, existem custos e custos, né? Existem custos e gastos imprescindíveis, que você tem que realmente fazer, são imprescindíveis. Existem custos e gastos ocultos, tá certo? Que a gente, se colocar um olho, vai ver oportunidades realmente de redução ou de otimização, melhor dizendo. E há desperdícios que não agregam valor simplesmente, né? Que são ineficiências que estão aí colocadas, né, na operação. Agora, como é que eu posso discernir essas diferentes categorias, né? Essa injeção deveria permitir que a gente possa discernir e tomar decisões mais sábias de redução de custo, de otimização de custos e gastos, ok? Outro, aqui a gente está falando, né, de proteger a rentabilidade no curto prazo, tá certo? Então, como que eu posso otimizar essas decisões? Como é que eu posso avaliar o impacto, não só no curto prazo, mas também no futuro, né, do longo prazo, de ideias, propostas e projetos? Como é que eu posso avaliar essa contribuição dessas ideias na rentabilidade final do negócio? Ok? A contabilidade de custos, a contabilidade tradicional, oferece a resposta para isso, mas, como a gente vai ver mais para frente, é complicado e nos coloca no rumo errado. Eu vou justificar isso aqui depois, tá? Então nós queremos outra coisa, né? Um método melhor de fazer isso aí. Para a gente poder ter esses critérios de qual é realmente o impacto. O que acontece se eu cortar, por exemplo, fechar uma divisão do negócio, uma linha de produtos, por exemplo. Qual é o impacto? Vale a pena ou não vale a pena? Tá certo? Coisas desse tipo. Outra aqui, que ações estratégicas seriam capazes de proteger a rentabilidade de curto prazo, mas sem ter como foco a redução cega de custos, né? Como é que eu posso
tá certo? Ter essa visão mais assim, precisa, mais clara, né? desse impacto. Então, essas ações que a gente vai procurar aqui, elas têm que responder, dar boas respostas a essas perguntas aqui. Ok, então vamos lá. Algumas considerações desse outro lado aqui do conflito, dessa solução que ele está buscando. Já que aqui eu tenho premissa falsa e outra questionável, então deve haver forma de fazer as duas coisas sem conflito. Uma ação estratégica aqui, que atue aqui, né, ela deve ser, então, dinâmica nas diferentes instâncias da empresa, por diferentes equipes devidamente capacitadas, mas sem jamais perder de vista a visão de longo prazo. Tá? Se eu vou buscar uma ação estratégica que permite ser ambas as coisas, né, então isso deve ser dinâmico, porque essas pressões e urgências de curto prazo e o ajuste que a gente tem que fazer de acordo com o rumo que a gente vai trilhando em direção a longo prazo, isso deve ser todo praticado de maneira dinâmica, nos diferentes níveis, né, diferentes instâncias da empresa. E, além disso, né, uma ação estratégica que permita que as pessoas possam fazer bem feito, né, atender às urgências de curto prazo e também atender, né, e trilhar o caminho próspero aí de longo prazo, tá certo? Isso vai requerer liderança, e não só qualquer tipo de liderança, senão liderança visionária, tá certo? Mais do que apenas bons gestores, o que nós estamos necessitando para levar uma organização a essa visão de longo prazo e superar essas turbulências da realidade de curto prazo, é de líder visionário, uma figura rara no meio empresarial, certo? A gente encontra bastante bons gestores, né? Bons gerentes, bons executivos, mas o que nós precisamos, né, para ver as coisas que eu vou propor aqui, é de pessoas que tenham essa habilidade, esse compromisso, né, de praticar, de ser um líder visionário. Ok, então vamos lá. Feitas essas considerações, né, afinal, quais são essas linhas de ação que atendem essas perguntas e essas considerações? Uma solução que permite atuar nesses dois lados é conceber e implementar com senso de urgência, porque todo o processo de mudança, se você for lá ver o John Kotter, né, Leading Change, liderando a mudança, a primeirinha coisa que ele fala lá é, olha, você tem que impor, para que a mudança tenha sucesso, você tem que instituir um senso de urgência, certo? Conceber e implementar com senso de urgência ações estratégicas que se ajustem dinamicamente às mudanças do ambiente, mas sem jamais perder de vista a visão de longo prazo. Exatamente como fazer isso nós vamos ver mais para frente. Okay? Mas essa é a linha de ação, essa é a forma de permitir, com isso, proteger a rentabilidade no curto prazo, porque você vai ter a visão de longo prazo e vai saber o impacto do que você faz no curto prazo, qual é o impacto nessa visão de longo prazo. E você vai poder, então, sair desse imediatismo cego de reações, né, de tiros reativos, como eu digo, né, em relação às pressões do curto prazo. Ok, e já que as coisas são dinâmicas e você vai ter gente, né, para fazer com critério para fazer essas duas coisas, isso também atua desse outro lado aqui, tá certo? Permite você fazer sem conflito as duas coisas. Ok, nós vamos desenvolver bastante mais isso que eu estou afirmando aqui, né? Outra linha de ação aqui é instituir o trabalho em equipe em todos os níveis, baseado em novas competências de inovação e melhoria contínua. Aí você vai ter gente capacitada, né? Gente que vai poder, nas diferentes instâncias do negócio, cuidar do curto prazo, e você vai ter gente, processos, né? Pessoas atuando na visão de longo prazo, simultaneamente e sem contradição, tá certo? Preservando essa visão de longo prazo. Ok, essas são as duas linhas de ação, as duas soluções do tipo ganha-ganha. E por que eu digo que é do tipo ganha-ganha? Porque permite fazer ambas as coisas e permite, então, você atender os requisitos contraditórios desse conflito. Com isso aqui, nós vamos sim proteger a rentabilidade já no curto prazo e assegurar a rentabilidade no longo prazo. E tudo que nos desvia disso, a gente vai fazendo ajustes dinâmicos nessa orientação estratégica. Ok. Então, esse conjunto de linhas de ação que nós vamos desdobrar e desenvolver durante o resto do seminário, tá certo? É o que vai permitir à empresa, né, maior resiliência e competitividade, inclusive em situações de crise. Eu tenho comprovado isso, né, nesse período de pandemia,
que as empresas que mais conseguiram sair bem desse período de crise foram aquelas que aproveitaram as circunstâncias, aproveitaram o período da pandemia para se reorientar completamente, para se reposicionar e tomar decisões, né, estratégicas realmente que as fizeram, né, sair dessa situação de crise numa situação até melhor do que a anterior. Okay? Isso é resiliência, isso é competitividade. Ok, então isso vai funcionar não só também com situações de crise. Você instituindo isso aqui na organização, certo? Você vai estar preparado. É como um atleta que se prepara, treina, tá certo? Está sempre preparado, inclusive aproveita condições adversas para desenvolver ainda mais habilidade. Ok, e essas são as duas linhas de ação que nós vamos discutir nas duas partes do seminário. Na primeira parte a gente vai focar essa parte aqui, tá certo? Dessas ações estratégicas dinâmicas, subordinadas a uma visão de longo prazo. E na segunda parte nós vamos ver como fazer isso aqui, como munir as diferentes equipes da organização com técnicas, com metodologias que permitam fazer isso aqui. Né? Como transferir, né? Como desenvolver essas competências para instituir na prática uma cultura de inovação, de melhoria contínua. Ok, então, isso aqui são as duas linhas de ação, nós vamos comentar um pouquinho mais sobre isso aí. Ok, então essa primeira, conceber e implementar com senso de urgência ações estratégicas que se ajustem dinamicamente às mudanças do ambiente, mas sem jamais perder de vista a visão de longo prazo. Ok, nós temos que detalhar isso aí, obviamente, certo? Então temos que ver tudo o que implica essa linha de ação, essa frase aí, tá certo? Essa injeção. Ok, então aqui falando de visão de longo prazo, mas que bicho é esse? Tá certo? Qual que é a visão de longo prazo? Qual é o estado ideal de desempenho, né, que a organização busca? Aqui não se confunda, não é a simples declaração de valores, missão que você encontra em todo o website, tá certo? Encontra publicado por aí nas telas de computador. Não é isso. É uma coisa muito mais profunda que nós vamos discutir. Okay? Como estabelecer esse plano estratégico, tá certo? Como é que é isso aí? Como é que eu posso ter essa estratégia, esse plano estratégico com ajustes dinâmicos? Okay? Não é nada parecido com o tradicional desdobramento de metas numéricas a departamentos, áreas e indivíduos. Não tem nada a ver, esqueça, nós vamos justificar por quê. O Balance Scorecard e seus priminhos. Né? Você declara uma meta, depois você joga isso aí para as divisões de negócio, para os departamentos, e chega até o absurdo de colocar metas para indivíduos, como se a realidade fosse essa aditiva, né? Fosse essa adição, tá certo? Pacífica de esforços. Quando você vê um sistema, a coisa é interativa, não é aditiva, tá certo? São fluxos interativos. Por isso que tudo isso aí não funciona realmente na prática. Ok, coisa que a gente vai discutir depois. Também não é o clássico business plan detalhado mês a mês, de caráter estritamente financeiro, né? Quais são as vendas do mês a mês, tá certo? E você fica fazendo análise de variância disso aí, né? De variação. Não é isso, tá? É outra coisa que nós estamos precisando. Okay? E outra, aqui estamos falando de ajuste dinâmico. Como fazer isso exatamente? Como ajustar dinamicamente o plano estratégico, tá certo? Não é, como eu já disse, essa usual análise de variações, né? Essa estatística de elevador, sobe, baixa, cumpre, não cumpre, né? A meta, etc. Não é isso. E desse outro lado aqui, essa outra injeção, essa outra linha de ação, instituir o trabalho em equipe em todos os níveis, baseado em novas competências de inovação e melhoria contínua, que é exatamente isso aí, certo? O que nós temos que aterrissar, né, operacionalmente com relação a isso. Então, primeiro é definir quais são esses distintos tipos de equipe que poderiam ser estabelecidos na empresa. Não são só as equipes de departamentos ou áreas funcionais. Não é a simples pessoas que trabalham nesses silos, né, departamentais, de maneira isolada, essencialmente. Não é isso. É outro tipo de equipe que a gente vai procurar desenvolver. E outra, estamos falando aqui de competências de inovação e melhoria contínua. Quais são essas competências para cada tipo, né, de equipe que a empresa deve estruturar, tá certo? Essas competências que nós estamos falando não são as habilidades de cargo, não é a descrição de cargo, não é nem a formação acadêmica desse pessoal, tá certo? Nem o conhecimento específico, tecnológico da operação, tá certo? Nem sequer a experiência acumulada, veja bem. Nós estamos falando de outro tipo de conhecimento, tá certo? Que vai além disso aí, que obviamente é necessário, tá?
Então, nós temos que, para que isso aqui prospere, para que essa linha de ação tenha sucesso, né? Nós temos que responder isso aqui. Como que a gente pode criar um ambiente propício a uma cultura de excelência, onde a inovação e a melhoria contínua sejam realmente praticadas de maneira coerente, focada e sistemática nos diferentes níveis, trabalhando em equipe, usando aquelas novas competências, etc. Como que a gente pode fazer isso aí? Ok, essas são as perguntas e esse é o detalhamento que a gente vai fazer dessas duas linhas de ação nas próximas sessões. Concluo essa parte aqui, tá certo? Com essa famosa frase do Albert Einstein. É uma das minhas preferidas dele. Não podemos resolver nossos problemas com o mesmo pensamento que usamos quando os criamos. Então, o que a gente muitas vezes passa aí de problema foi causado pelas nossas próprias intervenções anteriores, pela nossa forma de pensar, tá certo? É isso que provocou, afinal, né, o lado bom, obviamente, mas também introduziu na própria realidade o lado ruim. E se a gente continuar apegado a esses paradigmas, essas coisas, né, essas premissas, tá certo, obsoletas, nós vamos estar perpetuando a situação problemática. Basicamente é isso aí que o Einstein disse, e é disso que a gente vai comentar nessa primeira parte mais filosófica, digamos assim, mais conceitual do seminário.